Saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Nesta oportunidade de troca de vibrações e aprendizado conjunto, o tema que nos fora sugerido, embora num primeiro momento nos pareça muito árido, que é sobre a morte, mas buscamos, também por sugestão, um autor que tem por propriedade dar leveza no seu raciocínio, na forma como nos traz temas como esse. Leon Denis, na sua obra Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos traz o tema com uma peculiar beleza, com a qual buscaremos sermos fiéis nesse particular, porque o importante não é a maneira de se realizar os sonhos, mas sim a maneira de nós conduzirmos a vida. Se nós conduzirmos a vida de maneira correta, o karma se resolve por si e os sonhos virão até nós. Segundo Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, a morte, ela é uma simples mudança de estado, é uma destruição de uma forma frágil que já não nos proporciona condições de vida necessária ao funcionamento do nosso organismo, a nossa própria evolução. Porque por toda parte nós encontramos vida. Esse fenômeno é apenas uma etapa que se cumpre. Porque se nós fazemos parte da natureza e ao observarmos, ela inteira nos mostra, no seu maravilhoso panorama, que há uma renovação perpétua das coisas e que nós fazemos parte dessa renovação no processo que se intitula morte. E em parte alguma, na verdade, há a morte no sentido como nós muitas das vezes a acolhemos, como muitas das vezes nós a consideramos, porque em parte alguma não há o aniquilamento. A vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o estio. O bom de nós nos basearmos em leituras poéticas, como o Leon Denis nos oferece, porque ele sempre busca metáforas que faz com que raciocinemos com leveza. E ele nos traz que a vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o estio. O que é isso? Porque o sol desce devagar, vai enfraquecendo, parece desaparecer no instante por baixo do horizonte e por algum momento parece que é o fim. Mas é o fim só na aparência. Por quê? Porque logo depois ele torna a elevar-se para descrever novamente uma nova órbita imensa no céu. E assim somos nós, né, na nossa trajetória, quando somos visitados pelo fenômeno da morte. Porque a morte é apenas o quê? Um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para nos revelar o sentido grave e profundo da vida. Por isso que muitas das vezes nós tenhamos uma dificuldade na assimilação desse processo, porque a própria morte, ela traz consigo a sua nobreza, a sua grandeza, mas em momento algum nós devemos temê-la. Porque se nós raciocinarmos com clareza, nós vamos observar que é um dos processos mais belos da nossa existência. E nós temos que nos esforçarmos para embelezá-la. De que forma? Preparando-nos constantemente para ela, no sentido da pesquisa, da conquista da beleza moral, porque a beleza do espírito é que vai moldar o corpo e ornar, na verdade, um reflexo augusto nesse momento
dessas separações supremas, porque nenhum ente ele perece no seu princípio da vida, na sua unidade consciente. Então é só um momento de quê? De transformação. E o universo em si ele transborda de vida física, de vida psíquica. Então a maneira com que cada um de nós vai passar por esse processo denominado morte é por si mesmo uma indicação para cada um de nós de como nós estamos nos situando na vida, no espaço. Somos nós que, na verdade, delineamos esse processo. Nós sabemos, nós podemos perceber, quando acompanhamos esses processos de morte, de entes ao qual nós estamos ligados, que há, no momento ali em que se vela um corpo, mas que, na verdade, está havendo uma transição de um processo, nós percebemos que é como houvesse uma luz pura ao redor daquele corpo. Por quê? Porque nos inspira respeito. Geralmente, quando nós adentramos numa sala, ali daquele ritual, de um féretro, o que acontece? Geralmente, nós conversamos um pouco mais baixo, a nossa postura é de respeito. E quantas das vezes nós não nos aproximamos daquele corpo ali inerte, e o nosso comentário é: nossa, mas que semblante belo, parece que está sorrindo, ou está transmitindo uma sensação de paz. Isso nos faz refletir o que na verdade está acontecendo naquele momento. Por que aquele ser de uma hora para outra nos inspira tanto respeito? Então esse fenômeno nos faz refletir que realmente algo de muito importante, de muito nobre e, por que não, de muito belo está acontecendo naquele momento. Porque rostos que até ali eram insignificantes parecem o quê? Aureolados por uma claridade especial. E quantas das vezes aquele silêncio que se faz imponente naquele momento faz com que nós nos reportemos a várias situações do nosso próprio viver. É como se nós fôssemos convocados a uma viagem interior. E quantas das vezes nessas situações, quando nós estamos ali participando naquele momento de velório, nós não nos pegamos refletindo sobre o que nós estamos fazendo da vida. Porque num determinado momento estamos aqui, dentro do nosso normal, e num outro já estamos caminhando para uma outra dimensão, como que num estalar de dedos. E quando somos convocados a vivenciar isso por um processo de um ente mais próximo, essa reflexão geralmente nos visita nesta situação. Então, em outras oportunidades, muitas das vezes ódios, más paixões não resistem àquele espetáculo daquele momento. Ante aquele corpo que muitas das vezes era o corpo de um inimigo, muitas animosidades são o quê? São abrandadas. Esvai-se muitas das vezes ódios, vinganças, porque junto de um esquife o perdão parece ser mais fácil. Então o que é isso? Qual que é a magia que esse processo traz consigo, que nos proporciona tantas particularidades, como estamos a descrever? São reflexões, são atitudes, ainda que mentais, mas são envolvidas por um sentimento que vai chegar até aquele ser, que, passado aqueles minutos de perturbações, vai novamente se reconectar conosco. E muitas mensagens mentais que nós estamos ali emanando naquele momento vão chegar até ele. Então, que momento é esse que faz com que abramos os nossos corações, abrandemos as nossas animosidades, que nos proporciona reflexões sobre o nosso viver,
sobre o que nós estamos fazendo do nosso dia a dia, porque são comentários repetitivos, muito corriqueiros nessas situações, quando nós paramos assim, gente, o que é a vida, né? Ontem estávamos ali, conversando naturalmente, hoje estamos aqui, e amanhã, quem sabe, né, não será o nosso momento. Isso nos faz pensar melhor nas nossas atitudes, no nosso viver, podermos conceituar melhor o que é a vida, como estamos usufruindo do nosso tempo, das nossas oportunidades, como estamos direcionando os nossos sentimentos. Porque, segundo o poeta, segundo Leon Denis, toda morte é um parto. Toda morte é um parto de quê? De renascimento, porque nós estamos partindo para uma nova oportunidade. Então, na verdade, é uma manifestação de uma vida que até então se encontrava latente em nós, mas que está somente passando por um novo processo. Um processo em que aquela vida invisível na Terra vai se reunir-se o quê? A vida invisível no mundo espiritual. Então, depois de certo tempo de perturbação, né, que é característico desse processo, o que vem? Nós tornamos a encontrarmos-nos além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades, da nossa consciência, com aqueles seres amados que compartilharam conosco as nossas horas tristes, alegres, quando encarnados da nossa existência terrestre. Vamos nos reencontrarmos com aqueles que nos antecederam nesse processo. Muitas das vezes, quando nós comentamos esse tema, nos vem somente o quê? Uma sensação de um assunto fúnebre, denso, e nos esquecemos da realidade, do que ele nos proporciona. Quantas das vezes, quando nós revemos alguém, um amigo, um parente, que há muito não víamos, não é uma sensação de alegria, de prazer, poder matar a saudade, nos abraçarmos? É exatamente isso que acontece, passado aquele período de turbulência, quando estamos nesse processo de desencarne. É o reencontro com corações que amamos e que estamos também saudosos. Colocarmos, né, aquela conversa em dia, isso não é agradável? E por que a gente não pensa nisso? Por que nós trazemos para as reflexões em relação à morte somente aquela tristeza, aquela sensação mórbida de que a gente está deixando algo, que a gente está perdendo algo? Se o que nos une são sentimentos verdadeiros, isso não se perde, e a gente não está perdendo isto. Nós vamos nos reconectar, porque a tumba, ela encerra apenas o quê? O pó, e nós não somos o pó. Então nós elevamos os nossos pensamentos ao mais alto, as nossas recordações, para que a gente o quê? Possa achar de novo o rastro. Que rastro? O rastro das almas que nos são caras. Então acreditamos que se nós partirmos para uma análise real do que é o fenômeno, com certeza nós aniquilaríamos esse grande temor e sairíamos desse equívoco de quando esse assunto vem à tona, muitos falam, vamos mudar de assunto, não é assim a nossa postura? Mas que você não tem outra coisa para falar, não tem outro assunto? Então, imediatamente, nós queremos cortar aquela conversa como se ela fosse altamente desagradável, e nessa visão realmente é, porque nós não partimos para uma análise real daquilo. Porque é um processo belo, sim, como nos diz Leon Denis, tem a sua nobreza, e que nós, muitas das vezes, na maioria das vezes, quiçá todas, não despertamos e sofremos desnecessariamente quando convidados pela própria vida, pela própria existência, a vivermos essas experiências. E aí a gente percebe que a gente passa por processos às vezes dolorosos, mas por uma opção.
desnecessária se nós buscássemos atentarmos para essa realidade. Então, muitas das vezes, aqueles seres pelos quais nós choramos e que muitos vão até ao cemitério, né, para aliviar o seu coração, estão ao nosso lado. E quando nós saímos para o cemitério, ele fica em casa, porque ele não gosta de cemitério. Então ele fica lá aguardando o seu retorno para estar conosco novamente. Então olha só os equívocos que a gente se entrega. Esses meigos fantasmas, né, dos seres que nós encontramos no caminho, os quais participam da nossa existência, eles levaram consigo, quando daqui partiram, o quê? Alguma coisa de nós, alguma coisa da nossa alma, do nosso coração. E de um momento para outro, né, esses seres que nós tanto amamos, que nós estamos ali na convivência, se tornam aquelas criaturas que nos assustam, que se a gente ouve falar, a gente arrepia, não quer nem saber, não quer ver. Isso faz sentido, gente? Vamos ser racionais. Por que de uma hora para outra aqueles seres que a gente tanto gosta, que moram no nosso coração, se tornam algo assustador, que a gente não pode nem ouvir falar, que bate na madeira quando... Então nós não estamos lidando com a nossa própria capacidade de nos tornarmos felizes, de sermos felizes. Nós dificultamos esse processo de forma desnecessária. Porque como ele nos diz, nos traz uma outra metáfora muito bela, que a noite é apenas o quê? A véspera de uma aurora. Quando acaba o verão, nós estamos aí hoje já numa mudança, né? Já aí prenunciando uma mudança de estação. Então muitos assim, o inverno é melancólico, né? Nos traz assim uma certa nostalgia. E o que às vezes nos faz assim superar essas situações? É lembrarmos que mais adiante nós teremos o quê? A primavera, uma estação tão bela, de florescência. Então observa que tudo, né, na natureza, tudo que existe se torna mais leve quando a gente percebe o quê? Que tem uma sequência, que tem um amanhã. Então nós temos que raciocinar o seguinte: por que o medo da morte? Já que ela não é o fim de nada, por que essa ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma? Faz parte da natureza. Há também o quê? Um outro amanhã. Então, quase sempre a morte nos parece o quê? Uma perda, uma privação súbita de tudo que nos fazia alegres, felizes, que compunha a alegria do nosso viver. Mas a morte, ela sequer nos priva das coisas deste mundo. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, e passado aqueles momentos, né, de adaptação, de turbulências, qual que é a sequência? Aqueles que nos antecedem vêm nos visitar, continuam vendo aqueles que amam, podem com eles se comunicar de acordo com a sensibilidade de cada um. E se nós formos nos habituando à naturalidade desse processo, a gente se comunica muito mais fácil com aqueles que nos antecederam. Por quê? Porque ao sentir a presença dos mesmos, a gente não vai sair com aquela postura, não, sai para lá, não quero saber disso não. Porque é assim, né? A gente afasta aquele ente querido na figura daquele fantasma que nos assusta, que nos aterroriza. Mas a partir do momento em que a gente se sentir confortável, em saber que aquele ente amigo continua ali ao nosso lado, compartilhando do nosso viver, porque à medida do possível, é isso que vai acontecer. É exatamente isso. Então nós vamos continuar a nos encontrar no seio dos espaços. Nós vamos continuar acompanhando
a caminhada uns dos outros. E aqueles que partiram, eles vão continuar observando as mudanças que ocorrem na superfície, no mundo que deixaram, vão assistir às novas descobertas, o desenvolvimento social, religioso, político. Tudo isso lhe é possível acompanhar dependendo, como dissemos, do seu equilíbrio, da sua condição, porque da mesma forma que nós que aqui ficamos, precisaremos nutrir o equilíbrio para vivenciarmos esse processo com tudo que ele possa nos proporcionar, sem nos deixarmos, nos mergulharmos nessa ideia de caos, de terrorismo. Nós que atraímos isso, segundo a nossa concepção equivocada do processo. Porque até a hora do nosso regresso, nós no mundo espiritual, até a hora do regresso, do novo reencarne, tudo nós poderemos cooperar, até cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando, à medida da condição do próprio espírito, no quê? No adiantamento do próprio planeta, auxiliando nos trabalhos do bem, continuar a tarefa. Então percebe? Não há um aniquilamento. Por isso que o Leon Denis nos chama atenção, que a gente deve raciocinar em cima disso. Morte não é sinônimo de aniquilamento. Há uma continuidade, somente com uma mudança de dimensão. Se nós conseguirmos racionalizar isso e, consequentemente, vivenciarmos isso no nosso interior, os nossos sofrimentos serão amplamente diminuídos em relação ao nosso viver. Porque bem longe de afugentar a ideia da morte, né, como nós o fazemos, evitando comentários, achando que é sempre inconveniente nós falarmos sobre o tema. Então, se a gente continuar com isso, como em geral o fazemos, o que vai acontecer? Dificilmente nós vamos encará-la face a face. E é isso que precisa, a gente encarar a morte o quê? Face a face, pelo que ela é na realidade. Nós nos afastarmos, né? Nos desembaraçarmos dessas quimeras, dessas sombras que envolvem o tema, e nos averiguarmos de que, se nós nos prepararmos para esse momento natural, necessário no nosso curso da vida, as coisas fluem com mais leveza. E é muito interessante quando ele usa o termo necessário. Por que é um processo necessário no nosso viver? Porque o universo, ele não pode falhar. E qual que é o fim do universo? O fim do universo é a beleza, através da justiça e do amor. Imaginemos se nós não passássemos pelo processo da desencarnação. Meu Deus, porque o corpo, a gente sabe que ele sofre a ação do tempo. Imaginemos nós, espíritos com todo o potencial, habitando um organismo totalmente ali caótico, sem condição de nada. Será que isso iria nos satisfazer? Óbvio que não. Então olha como que nós, de uma certa forma, remamos contra a maré, negamos até as nossas próprias convicções, porque a gente sabe que esse processo ele faz parte da nossa evolução, dos nossos anseios íntimos. A gente vai ansiar por isso, de querer continuar o quê? Usando todo o nosso potencial, participando do universo em si. E se a gente habitar um corpo que já não corresponde a isso, é uma eterna prisão. Então é isso que a gente tem que raciocinar, que é que nenhuma obra de vulto, como ele nos diz, que exija paciência, ela pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte. Então olha só, toda obra de vulto, para ela ser levada a cabo, ela tem que trazer a ideia do dia seguinte. Então a morte é para nós nada mais, nada menos do que o dia seguinte do nosso viver. A gente tem todo um episódio, todo um processo, está certo que alguns mais extensos, outros não, mas são processos individuais, do mérito de cada um.
Então é esse exercício que a gente tem que fazer a todo momento. E como nós sabemos que ainda assim, ante todas as colocações que nós fizemos que não são nossas, é de Leon Denis, então pode ser que nós também, e com certeza não estejamos ainda nessa condição, né, de tanta naturalidade com todo o processo, mas temos que nos esforçar. Então nós buscamos uma técnica que é utilizada, que era utilizada por Jesus, que é utilizada por muitos psicanalistas, que é de contar histórias, para tornar, muitas das vezes, temas áridos num assunto mais palatável. Né? Quem traz essa explicação da importância de nós introduzirmos histórias em questões muito áridas, está lá na introdução de Mulheres que Correm com Lobos, e que tem exatamente essa explicação do porquê de nós utilizarmos histórias quando estamos falando de assuntos áridos. Então nós colocamos no nosso tempo, nesse primeiro momento, no tempo que nos disponibilizaram, essa forma tão inteligente, tão fluida, que o Leon Denis nos traz sobre a morte. E aproveitamos esse segundo momento para nós trazermos então essa técnica para suavizar, para tornar mais palatável tudo que o Leon Denis nos traz. E nós escolhemos uma biografia. Mas antes disso, nós vamos encerrar com como Leon Denis se referia à morte. E aí nós vamos passar ipsis literis essas palavras para vocês que são de Leon Denis. Ele se referia à morte assim: ó morte, ó serena majestade, tu de quem fazem um espantalho, és para o pensador é ele, simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e outro se prepara. Quando a minha pobre alma, errante há tantos séculos, através dos mundos, depois de muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica. Será com ebriedade que se elevará do pó terrestre através dos espaços insondáveis, em direção àqueles a quem estremeceu neste mundo e que a esperam. Então era assim que Leon Denis encarava a morte. Mas agora, nós gostaríamos de trazer então, para tornar o tema mais palatável, uma biografia que nos chamou muita atenção quando tivemos o contato com ela, que não tem tanto tempo assim, contemporâneo de todos nós, que foi de Randolph Frederick Bush. Quem era esse? Conhecido como Rand Posh. Foi um professor de ciência da computação, na interação homem-computador e design da Universidade da Pensilvânia, e que faleceu em 25 de julho de 2008, na Virgínia, Estados Unidos, aos 47 anos. Ele se tornou conhecido no mundo todo por uma palestra que ficou conhecida como A Última Aula. Foi aí que nós tivemos contato, quando ele ainda encarnado, porque o Fantástico fez uma matéria sobre essa última aula. E a partir de então nós fomos acompanhando todo o processo, né, que eu vou trazer para vocês, porque ele disponibilizou o diagnóstico da doença numa página a qual nós acompanhamos, e a gente acompanhou até o desencarne. Mas olha que interessante, em setembro de 2006, ele descobriu que estava com um câncer terminal no pâncreas. E, em vez dele se concentrar na proximidade, né, da morte, porque os médicos deram para ele, que ele não tinha talvez nem mais um ano de vida, ele fez uma palestra marcada pela superação, em que ele celebrava a vida com que ele tinha sonhado. E Post, ele trabalhou em firmas muito
famosas foi na Adobe, no Google, na Electronic Arts, na Walt Disney Imagineering. E ele foi fundador de um projeto, foi o projeto Alice, que é um software que ensina linguagem de programação para crianças com base em histórias e jogos interativos. E essa sua última aula foi dada um ano depois que ele descobriu a doença e se tornou um dos vídeos mais populares da internet. Esse professor, ele chegou a ser considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ele tinha a época, quando ele recebeu o diagnóstico, ele era casado, Jay, era sua esposa, tinha 3 filhos, Logan, de 2 anos, Chloe, de 1, e Dylan, de 5 anos. Todos crianças ainda, né? Muito jovens. E ele logo pensou, quando recebeu o diagnóstico, ele não ficou pensando, morte, não. Qual foi o foco dele? Como viver num tempo tão limitado? Ele pensava consigo, tenho 3 filhos, para os quais eu sonhei poder acompanhar toda a juventude, e ele era um professor muito amado pelos alunos, por jovens. Ele estava sempre a auxiliar os jovens nas suas situações, nas suas dificuldades, ali da adolescência, e o sonho dele era poder compartilhar com os filhos aquilo que ele compartilhava com os alunos tão jovens. E ele sabia que isso não ia ser possível. Então ele ficava pensando, então como eu vou viver nesse tempo tão limitado? Como que eu vou ensinar para os meus filhos o que eu gostaria de ensiná-los nos próximos 20 anos? Mas eu não vou estar mais aqui. Como fazê-lo? Como passar para os meus filhos que eles possam distinguir o certo do errado, o importante do que é importante, como lidar com os desafios da vida? Era isso que ele queria compartilhar com os filhos. E ele também queria que os filhos conhecessem a história da sua vida, como que ele chegou até onde ele chegou, os desafios que ele enfrentou. Ele pensou consigo, se eu fosse pintor, eu pintaria um quadro e deixaria para eles. Se eu fosse músico, eu iria compor uma bela canção. Mas eu sou professor. Então o que eu vou deixar para os meus filhos? Ele falou, vou deixar uma aula. E ele foi convidado para dar essa aula de despedida, porque ele morava na Pensilvânia e depois ele mudou para a Virgínia. Por quê? Porque antes da sua sentença ali de morte, ele queria que a mãe, a esposa dele, ficasse próximo da família dela, para que a família auxiliasse a cuidar dos filhos. Aí ele se mudou para o estado de Virgínia. E foi convidado, então, para fazer essa palestra, né, a sua palestra de despedida, na universidade que ele havia sempre lecionado na Pensilvânia. Quando ele foi convidado, ele ficou pensando no que falar. Ele falou, mas vou falar sobre a alegria. É essa mensagem que eu quero deixar. Porque quando ele apreciava a vida, que lhe restava tão pouco tempo, ele falou, é a mensagem que eu quero deixar para os meus filhos. Essa última aula, que foi dada para uma plateia de 400 pessoas, ele focou nos próprios filhos. Ele falou, é o registro que eu vou deixar para os meus filhos. Então ele discorreu sobre a honestidade, sobre a integridade, sobre a gratidão. E também queria deixar para os filhos como foi os episódios da sua vida, tudo que ele havia passado. Então o que ele fez? Durante 53 dias, ele fazia um passeio ciclístico, até em recomendação, né, médica, para auxiliar no processo. E nesses 53 dias, o que ele fez? Ele caminhava com um fone de ouvido acoplado ao celular, em comunicação com um amigo que era colunista de um jornal à época, e ele começou a contar para esse amigo, desde a sua infância, toda a sua trajetória. E esse amigo pacientemente depois transformou isso num livro que é fabuloso, que se chama A Lição Final.
E ele traz todos os episódios de sua vida para que um dia ele pudesse passar para os seus filhos. Esse colunista Jeffrey Zaslow. E ele foi contando para ele a história da sua vida, que é o autor desse livro hoje. E quando ele foi convidado para a palestra, a própria esposa achou que ele não deveria ir, porque ele já estava muito fragilizado. Mas aí ele pensou consigo mesmo: o leão ferido tem vontade de saber se ainda consegue rugir. Olha que belo isso. Porque muitos, quando recebem um diagnóstico, né, ali terminal, antecipa muitas das vezes aquela sobrevida exatamente: não me resta mais nada a fazer, né? A não ser alimentar todo aquele processo ali de definhamento. A postura dele foi essa: um leão ferido tem vontade de saber se ainda consegue rugir. E ele aceitou o convite. E no início da palestra, porque todos sabiam, né, da situação dele, ele iniciou dizendo algo que o pai dele sempre dizia para ele: se houver um elefante na sala, trate de apresentá-lo. O que é isso? Todos sabiam que eles estavam com câncer, no processo terminal. Ele falou: não vou esconder isso. Então ele iniciou a palestra projetando os seus exames de imagem. Eram 6 ou 7 tumores no pâncreas. E ele começou apresentando para a plateia como que estava o seu organismo, sem problema nenhum, sem nenhum preconceito, porque também é muito característico nosso, né? Se alguém está com câncer, ninguém comenta, ninguém fala dessa doença perto das pessoas que a possuem. Por quê, gente? Tem que ser um processo natural para todos nós. E ele começou descrevendo o seu estado de saúde e falava aquilo de forma muito natural, e ele foi logo se explicando: se eu não estou melancólico, se eu não me pareço deprimido como deveria, sinto muito desapontá-los, mas eu garanto que eu não estou fingindo, eu estou muito bem. E ele começa fazendo o apoio sobre o solo, e o pessoal se divertiu, e todos começaram assim a ficar bem, a ter uma palestra realmente muito agradável, porque ele falou: olha, aqui não tem apenas um homem morrendo, mas tem alguém que quer dizer para vocês a importância da vida, a importância da gente saber aproveitar o tempo e como viver intensamente, sabendo que esse tempo foi extremamente reduzido, segundo as minhas próprias perspectivas. E começou a falar dos seus sonhos de infância. E colocou o seguinte: que embora ele tivesse a certeza que seus filhos tinham uma mãe adorável, que iriam guiá-los brilhantemente pela vida, mas elas não teriam um pai que estivesse ali presente. E ele aceitou aquele convite exatamente porque isso doía muito, e ele queria se fazer presente de alguma forma. Ele sabia que quando seus filhos estivessem em situações difíceis, como a cair num precipício, ele não estaria ali para falar com elas, impedir com que elas caíssem. Mas se elas caíssem, ele queria ter a certeza que ele deixou as redes para salvá-las. Então, por isso ele deixava aqueles conceitos, deixava o exemplo. E ele dizia que os pais, muitas das vezes, não precisam estar vivos, neste nosso conceito, encarnados, para se fazer presentes. Que independia disso, porque a importância do sentimento é que valeria, né, queria fazer com que as coisas acontecessem. E começou a falar para todo mundo da importância de nós termos sonhos, que a gente tem que manter os sonhos no nosso viver. Que ele tinha um grande sonho quando criança. Quando conversava, que os pais perguntavam para ele, para os irmãos: o que é que você mais deseja quando você crescer? O sonho dele era flutuar. Ele falava com o pai dele: o meu sonho é flutuar. E ninguém tirava isso da mente. O que aconteceu? Quando ele se tornou esse professor lá da ciência da computação, a NASA lançou lá um concurso de um projeto que envolvia exatamente isso. Quem ganhasse o projeto, os alunos iriam para dentro de uma cápsula com a gravidade zero e iam flutuar como os astronautas. E ele falou: é a minha chance. E ele foi, o sonho de infância, ganharam. Mas só que tinha um requisito lá.
em relação a esse projeto da NASA, que os ganhadores só iriam entrar da cápsula somente os alunos, o professor não. Ele falou, poxa, o meu sonho de flutuar, eu não vou flutuar, que só teria uma exceção. Se quem acompanhasse os alunos fosse alguém, um jornalista, que automaticamente faria aquilo virar notícia, que aí poderia, do contrário não. O que ele fez? Ele moveu mundos, né? E se comprometeu a fazer um artigo, na época, para um periódico extremamente famoso, e acabou conseguindo autorização da NASA para que também entrasse lá dentro da cápsula com os alunos e flutuasse. Por que ele relatou isso, querendo deixar para os seus filhos? Dizendo que sempre que nós temos algo a oferecer, nós conseguimos algo, no sentido de recebermos algo no nosso intento. Dizendo que a gente nunca deve desistir. A mensagem que ele queria passar para os filhos: se nós achamos uma brecha, provavelmente nós acharemos uma forma de flutuar através dessa brecha, porque as muralhas, elas não existem para deter aqueles que realmente querem transpô-las. Então as muralhas, elas só existem para deter aqueles que não querem transpor as muralhas, mas que todo desafio é uma oportunidade de crescimento, de nova experiência. As muralhas, elas existem por algum motivo. Era o que ele queria que os filhos soubessem, para nos dar a chance de mostrar as forças que nós possuímos através das nossas aspirações. Então, como eu disse, eu queria tornar esse assunto mais palatável, porque nós estamos falando de uma criatura que estava com o quê? Com uma sentença de morte. E olha o que essa sentença proporcionou a esse indivíduo. A deixar tantas opções de raciocínio que nos levam o quê? Ao incentivo de como viver. Ele dizia que o tempo é tudo que nós possuímos e que talvez um dia nós constatemos que nós possuímos menos do que julgávamos, porque nós vivemos a todo momento como se o tempo nunca fosse se reduzir a qualquer momento para nós, e na verdade ele está reduzindo. A cada ano que nós comemoramos um aniversário, não é mais um ano, é menos um ano aqui na Terra. Esse é o raciocínio correto. Mas só que a gente muitas das vezes vive o quê? Como se aquilo fosse, né? Cada vez se avolumando mais. Mas o raciocínio correto é o inverso. A cada ano que passa, é menos um ano que nós temos na face da Terra. Por isso que nós sofremos desnecessariamente. Segundo ele, sonhe alto, permita-se sonhar, né? Alimente os seus sonhos. Isso por quê? Porque alimentar os sonhos é uma forma de nós termos o quê? Um móvel na nossa existência, no nosso viver. Porque se a gente não tem um incentivo, nós podemos cair, né, no caótico raciocínio de que tudo um dia acaba, de que não há mais uma razão para que a gente alimente o nosso viver, o nosso dia a dia. Então, para isso, muitas das vezes, ele comentava, em relação a alimentar os sonhos dos filhos, muitas das vezes é sinônimo de deixá-los ultrapassar a hora de dormir. No sentido assim, de que a gente tem que entender o sonho do outro. Então isso ele traz como experiência de vida para todos nós. E o que a gente está hoje aqui convidando a todos é exatamente isso, para que a gente pare e reflita um pouco o que nós impomos a nós mesmos em função da nossa ineficiência de usarmos os recursos que nós temos para racionalizar o nosso viver de forma mais fluida, mais leve. Então, se a morte nos atemoriza, se ela muitas das vezes é um impeditivo de nós sonharmos além, que a gente possa parar para pensar
e racionalizarmos o contexto no qual nós estamos inseridos. Nós fazemos parte da natureza. Se a natureza à nossa volta se renova a todo momento, ela está dentro desse contexto de ciclos a todo momento, por que nós vamos negar essa fatalidade? Nós fazemos parte desse contexto. Então vamos passar a compreender melhor, né, toda essa dinâmica da qual nós fazemos parte, porque, como dissemos no início, que é o fecho da nossa fala, o importante não é a maneira de se realizar os sonhos, o importante é a maneira de se conduzir a vida. Se você conduz a vida de maneira correta, o karma se resolve por si e os sonhos virão até você. Agradeço a atenção e agradecemos a todos os internautas que estão assistindo a esse 8º Congresso Espírita da Rádio Online da FEAC e da Rádio Evoluir. A nossa gratidão pela atenção.